Leonardo Roncon, Rafael Barros. na caneca. É isso aí. Programa especial hoje, Leonardo Pois é. Roncon. Nossa primeira convidada. Primeira convidada especial, ó. Convidada do coração, mais de 20 anos de experiência, formada em administração com MBA em marketing de serviços, decidiu mudar a vida, veio para o lado doce da vida. Decidiu trabalhar pouco. Confeitaria, trabalhou um pouco, não muito. Trabalhou muito. E eu tenho que dar uma primeira dica. Essa caneca diz o que pra você? Deve ser alguma cantina italiana, deve mexer com massa. Mexe com Molho. massa de bolo, É. cake design. Ela é formada pela curso da Wilton em Chicago, passou pela Le Notre na França, aprendendo bem sobre doces franceses, fez uma grande passagem pela Itália, porque seu background é italiano, e doces deliciosos, doce do forno, tortas, doces da alma, da mama. Coisa familiar. Eu tenho o prazer de apresentar hoje Giuliana Cupini. E a caneca da Itália é sua. Uma salva de palmas para grazie Giuliana mille. Cupini. Vamos, produção. Ê! Obrigada. Bem-vinda, obrigada, Juliana. Obrigada. Bem-vinda, por me Giuliana receber. Cupini. É um Prazer estar aqui. recebê-la, né? Olha que honra, primeira Primeira convidada. Bem-vinda. Obrigada, obrigada. Espero que goste, né, das nossas Eu perguntas. preciso dizer que a Juliana nos bastidores falou ela assim, nossa primeira cobaia. Ela É, disse cobaia. que ela era cobaia do nosso É por aí, programa. é por aí, é por aí. Mas não é cobaia nada, porque a gente já tá bem profi. É isso aí. Vamos lá. Estou preparadíssima. Tá preparada? Estou preparada. Posso fazer a primeira pergunta? Posso, Vai, Ju? pode. Tá preparada? Manda, Léo. Na verdade, eu queria saber como você se interessou na sua profissão. Se é desde criança, tá, aonde você se Essa inspirou tá com fácil. isso. Tá fácil, Tá fácil, vou Fala um começar pouquinho pra bem. gente. Bom, eu com 6 anos, minha família, na verdade, minha avó já fazia bolos decorados, Aham. já trabalhava com bico, então eu herdei alguns livros já disso. Minha mãe sempre fez as festinhas decoradas, então com 6 anos eu já fazia brigadeiro. Vou pular para os 14, quando eu comecei a vender na escola. Eu chegava em casa, fazia um chifão de chocolate, embalava, punha na cestinha bonitinha. Depois comecei a vender aqueles bombons de morango, que hoje me dá raiva de fazer, mas é o mais gostoso. Que Qual é o- deles? Qual deles? Conta o pra quem tá em morango. casa. Sabe aquele do morango, que tem o brigadeiro em volta, banhado no chocolate? Tinha um Então, brigadeiro branco? mas eu vendia então para a escola, depois começou para as amigas da mama, e aí foi indo, eu fui querendo me aperfeiçoar e fui fazer minha primeira Páscoa com 18 anos. Né? Então a sua inspiração veio da Família, da família, da da, família. da raiz, da É. base mesmo. Quando eu era pequena, eu assistia a Marta Balina na Aham. televisão com a minha mãe. Tanto quando eu fiz 30 anos, faz um tempinho já, ela me deu a coleção de CDs da Marta Balina. E depois ela faleceu, não tinha mais Aham. programa, mas veio a Marcela Sanches, que trabalhava com ela. Então já veio essa herança, vamos dizer, eu adorava ver o programa, queria ajudar, então eu queria me aperfeiçoar. Para tudo, eu tive uma visão aqui, É. eu tenho que falar porque é Ai, um meu programa bem Deus. descontraído. Juliana com 18 anos, fazendo sua primeira Páscoa, a imagem que me veio, a Juliana é super gata, está solteira. Eu fiquei Mande imaginando e-mail para a Juliana. Aqui, ó, Juliana e-mail, Cupini. viu, gente? Manda e-mail que para arrumou um namorado gato. Então Não assim, é currículo profissional, é amoroso. Meu Isso. Deus do céu. eu fiquei imaginando a Juliana de coelhinha da Playboy, com 18. Ó, olha a dica. Vamos fazer sucesso, cara. Boa Gataça. ideia. Mas voltando aqui, Juliana, novamente, então, com 18 anos fez sua primeira Fiz Páscoa. minha primeira Páscoa. Vou só entrar no assunto que você falou que foi engraçado. Eu fiz uma foto uma vez para a Ilustrada e a fotógrafa, no momento da edição, ela pediu para eu montar uma preparação de Páscoa. Eu estava super feliz que eu estava fazendo assessoria pela primeira vez e tal. Preparei 3, 4 dias fazendo coisa, montei uma estante cheia de produto. Ela chegou e falou assim, não quero nada disso. Empilhou umas barras de chocolate, pediu para passar chocolate derretido na minha boca. Aí eu falei, não, pode deixar que eu passo. Ela já meio ficou encantadinha por mim. Aí eu olhei para as assessoras e falei, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. E aí saiu essa foto, um quarto de página assim, eu apoiada nas barras de E chocolate você tem com a essa boca. foto? Tenho. Tenho. Eu Ah, já então vi. vamos mostrar essa foto aqui, Tá no ó. Facebook, Ela aqui, ó. tá no Facebook. Vamos pôr Mostrar essa foto. Mostra a deve ser bem foto. interessante. E A produção vai aí, colocar a foto é, agora é. no ar enquanto a gente conversa mais um pouco. Então foi assim que eu comecei, com a Páscoa, que é uma outra meleca, eu falo que são melecas diferentes, né? É. Bolo, doce, bem casado e chocolate. E aí, o que eu ganhava de dinheiro na Páscoa, eu ia fazer um curso. E meu primeiro grande curso foi na Wilton, que eu queria fazer bolos decorados, não tinha noção, eu tinha pânico de bico, de confeitar, tremia só de olhar a caixinha. E fui. Então Pois esse é, foi o eu tenho primeiro até curso. hoje. Ah, é? É, Eu te eu tenho até ensino, hoje. eu sou boa de ensinar Eu bicos. tenho até hoje. Eu sou boa. Não consigo trabalhar com bico. É legal, então eu perdi o medo. E a sua rotina?
Hoje? O que você faz hoje, assim, no seu dia a dia? Então, tem uma confeitaria, eu já passei por algumas experiências de ter loja aberta, de ter quiosque em shopping, dou bastante aula, tá? Então foi uma evolução empresarial, porque eu fiz administração para saber levar meu negócio. Meu pai trabalha no mercado financeiro, então desde pequenininha a gente tem isso de ter a própria empresa. Eu já fiz a faculdade pensando nisso. Então o apoio da família foi sempre... Sempre, 100%, assim, não teria conseguido sem eles, principalmente ao apoio, eu sou bastante corajosa, não tenho muito medo de errar, mas isso é uma vantagem para vocês que estão começando, não desistam, porque é muito difícil o mercado. Eu tenho que colocar um parênteses aqui. Quando ela fala que ela é corajosa mesmo. Juliana já enfrentou competições na França, já foi para a Itália competir, sem medo nenhum, cara e coragem e sem patrocínio. Para uma última agora, recente, esse ano aqui de 2016, Juliana dessa vez já teve encarando uma competição num outro lado, a perspectiva mudou. Juliana foi jurada no Mundial das Artes Sucre desse ano, 2016, e desempenhou muito bem o seu papel como jurada e viu que dá para aprender muito como jurada, não é, Juliana? Sim, então eu vou linkar uma outra pergunta para você nesse mesmo assunto. O que você acha da confeitaria brasileira comparada à confeitaria francesa, por exemplo? Jesus Christ, Vamos lá. O que falta pra gente? Eu acho que essa história de competição começou com meu querido amigo Rafael, que teve esse contato, essa oportunidade de levar uma equipe brasileira sem dinheiro, sem patrocínio, sem mesma experiência, porque é uma coisa que é uma profissão fora do país, a gente não tem essa cultura aqui, então é bastante difícil para a gente pegar nossas coisas e ir do Brasil até a Europa, normalmente as competições são lá, levando tudo que é equipamento, tarará. Então o que acontece? Essa oportunidade me mostrou como eu posso me aperfeiçoar no meu trabalho, então vendo os outros trabalhando e competindo, você aprende técnicas diferentes, jeitos mais fáceis de fazer as coisas, acabamento, sabores, mistura de sabores e textura. Mas assim, o mais importante é querer melhorar o nosso país. Então, o que a gente vai? A gente vai buscar novidades e coisas para trazer para cá. Infelizmente, ainda é um pouco difícil de começar. As pessoas têm um pouco de barreira em aceitar as coisas novas e de investir em coisas desconhecidas, porque é uma coisa que tem que investir, a gente tem que ter apoio e, infelizmente, quando a gente pede esse apoio, a gente nunca teve ainda uma ajuda que fosse justa pra gente. Obrigada. Quer um drink? Alguma coisa? Não, tá ok? Não conta ninguém que tem nessa caneca. Não vou contar igual o Jô Soares. Não vou contar. Mas assim, a oportunidade, eu fui como participante, depois eu fui sozinha numa competição na França, que também foi difícil, ter que levar até o chocolate que ia competir. Depois eu fiz uma final aqui da Callebaut e depois eu fui nessa da Itália, que era uma feminina, que eu queria muito ir numa só de mulheres. Pastry Queen. Da Pastry Queen. E o Rafa me convidou para ser jurada da última competição do Mundial das Artes Sucre, que eu fui competidora. Então, ver esse outro lado para mim foi uma experiência assim, incrível, fantástica. E ser reconhecida como uma pessoa do Brasil que está representando o país, isso carregar a bandeira realmente, por pior que seja o resultado, o esforço é tremendo e vai um ano de dedicação, então foi incrível. Eu só tenho a agradecer, me enriqueceu muito como profissional e para melhorar as minhas atividades na minha empresa. Ter uma empresa não é fácil também para quem mistura esse empreendedorismo como nós, ter que lidar com funcionário, então você vê como que os jurados se impõem com os, entre aspas, funcionários que estão ali dentro do box, entendeu? Então, é muito sério isso para eles. A gente viu, por exemplo, montaram uma escultura da Itália, que foi a vencedora, quebrou uma parte da peça, a menina começou a se desesperar, o jurado tomou uma postura e foi dando ordens para ela, que ela não mostrou, não falou fica calma, mas falou: Sara, pegue não sei o que, agora vem até aqui, agora faça isso. Ela tem capacidade, mas na hora do nervoso a gente sofre muito com pressão. Cai um bolo, por exemplo, você não sabe o que fazer, desespera, tem que entregar o bolo. Então, isso também a gente consegue aprender fora do país. Então, por isso... A nossa cultura de competição também é um pouco fraca. Não tem. A gente já tentou, o Rafa já tentou várias vezes fazer alguma coisa para incentivar, para fazer em feiras, umas semifinais, para levar pessoas. A gente tem pessoas boas no Brasil, né? A gente acha que as pessoas no Brasil não gostam de se expor.
porque tem um Pode ser. nome, Sim, tem uma carreira, se ser. não mandar bem, vai sujar a carreira. Não, isso é uma grande eu também bobeira. acho que não. É um caminho que está sendo, tá bem no início, a gente quer ajudar isso a acontecer. A gente tem na parte quente, a gente tem o Marcelo Pinheiro que faz bastante esse tipo de competição, né? Agita bem. Agita Vale lembrar bastante. que agora em 2015 a gente teve o primeiro evento da CIRRA, aconteceu no Rio de Janeiro. Sim. E a CIRRA é uma empresa que é uma feira que teve origem na França, do grupo GL Eventos, e que trouxe para o Brasil o Bocuse d'Or e trouxe a Copa do Mundo da Confeitaria. Ou seja, a gente tem muito a contribuir por essas experiências que nós pagamos do bolso, né? São anos e anos, faz 5, 6 anos, 7 anos que a gente está fazendo isso, então a gente realmente pode ajudar. Porque o nosso sabor fora do Brasil, aí voltando à sua pergunta, é muito bem aceito, é muito bem visto, a gente tem... Curiosidade, né? Eles têm curiosidade para conhecer. Então não é aquela coisa só, carnaval, lá, e mulata e não sabe o que fazer. Feijoada, caipirinha, Ronaldinho. Futebol. Mas essa conversa tá muito séria. Léo, eu quero saber coisas mais picantes. Jesus. Juliana, nas horas livres, qual é o seu hobby? Onde os seus pretendentes podem te encontrar para São Paulo? Olha, ano passado a pessoa não saía de casa, porque eu falei, vou abrir uma loja em São Paulo, quis abrir. Eu tive um quiosque no Shopping Guatemi de Porto Alegre para fazer um piloto, que ia ser franquia, vim para São Paulo abrir uma loja. Aí era meu marido, era a loja. Entendi. Então eu trabalhei, acho que excedi até o limite de saúde, quando o corpício parou, agora você tem que pensar na sua vida social. Mas é muito difícil, eu não vou pra balada, eu gosto de sair pra jantar, eu gosto de tomar um vinho, eu gosto de ficar com amigos, então Gente, vai ser mais anotando aí, difícil, gente. vai ser Vinho. bem mais difícil, eu gosto de viajar. E hobby? Tem algum hobby? Dançar, eu gosto de fazer mais essas coisas, ficar com a família, clube, não tem uma coisa específica, fazer ginástica, fazer dança, que eu estou voltando agora, depois de anos também, porque a gente tem um trabalho muito braçal, então todo mundo pensa, que legal você ficar 12, 14 horas em pé todo dia, o dia inteiro, mexendo. Pasta americana que vocês não estão vendo, deixa um muque que vocês não têm noção. Então, realmente, essa parte é definida, apesar dos túneis do carpo aqui estão mortos, coitados falecidos, mas é uma coisa que você já se movimenta. Então, chega à noite, as pessoas falam, vamos, Gi, vamos pra balada, vamos sair. Eu falo, gente, eu tô morta, não quero fazer nada. Então, eu agora estou entrando num processo meu de não ter que estar tanto com a minha mão nas finalizações para eu poder me dedicar um pouco. Eu quero ter uma família, né? Eu quero ter um filhito e tal. Então eu gosto de fazer isso, de tomar vinho, de ir numa confraria, de fazer uma coisa mais assim, de dança, gosto de fazer ginástica. É isso. O que você acha dessa exposição do profissional da nossa área hoje em televisão, reality shows, coisas desse tipo? Ai, complicado a sua falar opinião isso. sobre isso. Não precisa... Pode ser ácida. Pode ser, aqui não tem problema nenhum. gastrominado. Fale o que Eu você acho assim, realmente eu acho sente. assim, são as cópias dos modelos que já existem, certo? Alguns muito bem feitos, outros eu acho que ainda tem um pouco a evoluir, principalmente quando trata com Qual que amadores. Masterchef é um mais profissional, assim, que eu gosto. Estou vendo a evolução, eles estão conseguindo fazer uma coisa bem parecida com todos os países, então esse é um exemplo do que eu estou gostando mais. Para exatamente não ficar essa coisa de tipo, ficar uma coisa de modinha, de a pessoa sair de lá do jeito que estão fazendo em alguns programas, o cara sai de lá, não sabe fazer um bolo e sai como celebridade e tem 100 mil seguidores no Instagram e vira uma referência. Isso eu acho muito preocupante. Porque Big Brother gastronômico. tem uma coisa de... Mas passa rápido ou fica? Alguns passam rápido, outros estão ganhando atenção demais e eu acho preocupante porque tem muita gente boa na nossa área e a confeitaria brasileira tem que crescer bastante e está crescendo e que poderia ter essas pessoas como ajuda, usar o veículo de outra forma e não como estrela, entendeu? Sabe que a gente já deixou gravado um programa que fala exatamente sobre realities. E é isso a gente abordou também, Juliana. A gente também concorda com a sua opinião, que as coisas acontecem de uma forma... A cobrança é profissional para um grupo de amadores. Sim. Então, se eles são amadores e o programa define que são cozinheiros de casa, a cobrança não pode ser tão dura. Eles também, e precisa ensinar eles também. Então, tem que ter mais aulas didáticas durante o programa para depois cobrar o resultado, para ver quem absorveu melhor. E não já ser duro e cobrar e o cara é amador. Então, fica, né, vamos dizer assim, distancia um pouco da realidade. Então, Né? se fosse você, Juliana, que tipo de conselho você daria assim para quem está começando agora? Então eu vou segurar aqui a Juliana na resposta, porque a gente acabou de encerrar a parte 1 desse vídeo e a gente vai para a parte 2.